Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão e falar muito sobre o nosso gigante da colina, né? Então é o seguinte, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu peço para você se inscrever aqui, já somos mais de 194 mil vascaínos aqui, a sua inscrição é muito importante. E peço o seu like também, o like faz com que o vídeo seja divulgado para mais vascaínos e mais gente conheça aqui o canal Machão da Gama, beleza? Então vamos lá, depois da vinheta a gente vai começar. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o protesto, né, realizado pela torcida do Vasco ontem lá no CT Moacir Barbosa. Parece que não repercutiu bem, teve matéria aí do Globoesporte.com sobre isso e a gente vai falar sobre. Vou colocar aqui Edmundo também, criticando bastante, né, o treinador Maurício Barbieri, criticando muito o trabalho de Maurício Barbieri. E vou falar também da partida contra o Internacional no domingo. O Vasco deve ter muitas mudanças no seu time titular. Inclusive, Andrei Santos treinou hoje, deve ser titular na partida de domingo. Ele que está aí nos seus últimos dias, né, no seu último mês com a camisa do Vasco. Enfim, depois da vinheta a gente conversa sobre tudo isso, beleza? A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui daquele jeito que você gosta, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa falando aqui sobre o que aconteceu ontem, né? Porque parece que não pegou muito bem dentro do elenco vascaíno, né? O protesto realizado ontem lá no CT Moacir Barbosa, que, como eu disse no vídeo anterior, não foi uma invasão, né? Porque invasão é quando você sai batendo o pé na porta, sai entrando. Não foi isso que aconteceu. O que teve ontem, inclusive, o Vasco informou isso na nota oficial, né? Foi uma reunião entre comissão técnica, jogadores, diretoria da Vasco SAF e também os torcedores, né? Ali líderes das torcidas organizadas do Vasco. É claro que uma reunião com um tom ríspido, né? Com um tom de muita cobrança ali por parte dos torcedores. Mas uma matéria hoje do Globoesporte.com e também do Lance.net, duas matérias, né, falaram sobre isso e colocaram ali na apuração deles que essa reunião, né, não pegou muito bem dentro do elenco, que os jogadores não gostaram e ficaram insatisfeitos com a direção da Vasco da Gama SAF por conta disso. Vamos lá, eu vou ler aqui o que a matéria do Globoesporte.com disse. A entrada de membros das torcidas organizadas no CT Moacir Barbosa nessa quarta não pegou bem internamente. Apesar de não ter ocorrido nenhum tipo de agressão, diversos setores do Vasco entenderam que jogadores e comissão técnica ficaram expostos e vulneráveis dentro do ambiente de trabalho. O clube comunicou que recebeu lideranças de algumas torcidas para prestar esclarecimentos. Em alguns momentos, no entanto, o tom subiu e foram feitas cobranças duras ao técnico Maurício Barbieri e ao elenco. Os jogadores foram chamados de frouxos e houve críticas direcionadas especificamente a alguns atletas, caso de Pedro Raul, por exemplo. O ocorrido não foi bem digerido por muitos no Vasco. O episódio repercutiu mal, inclusive, entre as lideranças da 777 fora do país. Enquanto algumas pessoas que estavam no CT trataram a situação como normal do futebol, outros tantos apontaram uma exposição excessiva dos jogadores e da comissão técnica, especialmente por conta do tom ameaçador e pelo fato do evento ter sido transmitido ao vivo nas redes sociais da torcida. E agora a gente vem aqui para a parte mais importante da matéria, na minha opinião. Inicialmente, o protesto estava marcado para a nova sede administrativa do Vasco SAF, na Barra da Tijuca. Com a informação de que os funcionários foram liberados para trabalhar de casa, as lideranças das torcidas, então, mudaram o foco para o CT e foram autorizados por dirigentes a entrar no local. Bom, eu acho que esse ponto final aqui é o ponto mais interessante, né, disso tudo. Que aí eu consigo talvez entender, né, o motivo dos jogadores terem ficado, enfim, bolados, chateados, incomodados, né, com o que aconteceu ontem no CT. Porque o protesto, inicialmente, estava direcionado aos dirigentes, né, ao pessoal da Vasco da Gama SAF. O protesto seria lá no centro metropolitano, né, onde é a sede da Vasco da Gama SAF. Então os torcedores
iam lá se manifestar contra os dirigentes, né? Mas aí a Vasco da Gama SAF colocou todo mundo de home office, né? Ninguém iria trabalhar. E aí, para os torcedores não fariam sentido, né? Eles ficarem gritando para um prédio vazio. Eles decidiram, então, ir para o CT Moacir Barbosa e lá foram autorizados por dirigentes a entrar no local. Então, na minha visão, isso pode ter feito com que os jogadores tenham ficado ali incomodados com a situação, pensando o seguinte, pô, o BO era com os caras, né? O BO era com a diretoria, os caras iam lá para cobrar a diretoria, e aí ficou todo mundo em casa e o BO veio para cima dos jogadores. E aí a gente viu o Paulo Brax lá no cantinho, né, sem falar nada, enquanto os jogadores tinham que tomar a frente ali para conversar com os torcedores. O Léo Pelé, capitão do time, teve que falar ali diretamente, sendo a voz do grupo, né, defendendo ali o grupo e defendendo também o treinador para os jogadores. Faltou, né, do Luiz Melo, faltou do Paulo Brax, já que eles liberaram também os torcedores para entrar, eles darem ali um posicionamento, né, de tomar a frente ali e assumir a responsabilidade. Até porque a responsabilidade maior do momento que o Vasco está vivendo não é dos jogadores, né? Responsabilidade maior, com toda certeza, foi de quem montou esse time. E aí a gente está falando de Paulo Brax, a gente está falando de Abel Braga, a gente está falando até de Maurício Barbieri, a gente está falando de Luiz Melo. Eles são ali os principais responsáveis, né, pela situação que o Vasco se encontra na tabela. Os jogadores têm suas responsabilidades, é claro, tem, eles estão jogando, estão perdendo os jogos, mas a gente não vê nenhum jogador jogando de sacanagem, né? Os caras são só ruins mesmo, os caras são ruins de bola. O Galarza não serviu pro Vasco, que não conseguiu acesso em 2021, não serviu pro Curitiba, que quase caiu ano passado para a Série B, e hoje é titular do Vasco. Então, assim, você vai esperar o quê? Que o Galarza vire o Messi nessa temporada? Não vai virar, né? Então, assim, para mim, a culpa principal é de quem montou esse elenco, e o Vasco tá aí passando por essa situação nesse momento. Mas a notícia é essa, né, do Globoesporte.com, que a coisa não caiu muito bem, né, entre os jogadores, e tá rolando essa insatisfação aí com a diretoria. Bom, mas o Léo Pelé prometeu, né, que o Vasco vai ganhar do Internacional domingo, que a postura vai ser diferente, etc e tal. Vamos aguardar. Falando aqui de Maurício Barbieri, eu vou colocar aqui um corte do Edmundo, o ídolo do Vasco, que agora tem um canal aqui no YouTube, né, o canal Mundo Ed, ele faz as transmissões lá dos jogos do Vasco também, e o Edmundo desabafou legal sobre o Maurício Barbieri, né, e criticou muito o treinador do Vasco da Gama. Além do Edmundo, o Eric Johnson, vascaíno, ator, também participou da transmissão e também criticou bastante Maurício Barbieri. Confira só. Pra cima, mas isso é dever do técnico, falar, ei, quando chegar ali na frente da área, vai pra cima, dribla. O Fernando Diniz faz muito no Fluminense, né? Faz, entendeu? Por que as pessoas adoram ele e por que o resultado aparece? Eu confesso que, tirando o Marcelo, que tem 36 anos, e o Ganso, que é um craque, os outros, na minha modesta opinião, são iguais ao Vasco. Na minha modesta... Edmundo, você é um apaixonado pelo Vasco, vê coisas que não são realidade. Ok, beleza. Mas é igual. Mas lá no Fluminense, o Diniz pega um jogador nota 5 e faz ele virar nota 7. Ele pega um jogador nota 7, ele faz virar nota 9. Ele pega um jogador nota 9 e faz virar nota 10. O Barbieri faz ao contrário. Pega um jogador nota 7, faz ele virar nota 5. É verdade. É verdade. É verdade. Aí ele pega um jogador nota 5, faz ele virar nota 3. Essa é a minha modesta opinião. E, cara, quer ficar puto comigo? Dane-se. Dane-se. Putaço. Porque daqui a pouco eles ligam. Ou então dão indiretas por outros. Daqui a pouco eles ligam, né? falam do caráter. Mas aqui a gente não está falando da pessoa física, a gente está falando do profissional. A gente está falando dos profissionais. Dos profissionais. A gente está falando de um sentimento de torcedor e que verdadeiramente a gente está vendo uma coisa que é uma coisa muito desagradável para todos nós vascaínos, porque aqui não tem nenhum vascaíno menino. A gente precisa de realmente um time. A gente não tem um time. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu vou falar com vocês da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? 1xBet, parceiro aqui do canal, o link tá no comentário fixado. Para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre o jogo de domingo, né? Teremos aí novidades na escalação do Vasco da Gama. Andrei Santos e Matheus Cocão treinaram entre os titulares e devem ser aí novidades contra o Internacional. O Andrei até sentiu dores, né, no treino, saiu um pouquinho mais cedo do treino de hoje, mas aparentemente está confirmado, né, para o jogo de domingo contra o Internacional. O Vasco deve viajar
na sexta-feira, né, para a cidade de Porto Alegre. Sexta-feira também conhecido como amanhã. E é uma possível escalação do Vasco para esse jogo de domingo é a seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Capasso, Léo e Lucas Piton, Matheus Carvalho, que é o Matheus Cocão, né? Andrei e Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira ou Eric Marcos e Pedro Raul. Existe a possibilidade também do Marlon Gomes jogar, mas a escalação do último treinamento foi essa, né? Com o Alex Teixeira mais uma vez titular. O Alex Teixeira que vem muito mal na temporada, né? Mas aparentemente vai continuar na equipe titular do Vasco da Gama. Bom, vamos aguardar. Amanhã eu volto com mais informações sobre o nosso Vascão. Se tiver alguma mudança aí na escalação, etc e tal. Amanhã ainda tem o último treino antes da viagem para Porto Alegre e ali a gente vai ter uma ideia melhor do possível time do Vasco. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.